ar pela Rádio Manchester FM, programa Sementes de Luz. Um espaço de paz, reflexão e conhecimento à luz da doutrina espírita. Entrevistas, mensagens, músicas e a sua participação. Começa agora Sementes de Luz. Boa noite, hoje é domingo, 1º de fevereiro, agora são 7h04 em ponto. Eu já começo agradecendo a você que está aí sintonizado em Anápolis e nas cidades vizinhas. É muito bom ter a sua companhia aqui com a gente, e esse programa é uma realização do Movimento Espírita de Anápolis com apoio do Conselho Espírita Regional. Está começando agora mais um Sementes de Luz, o nosso encontro semanal de reflexão, consolo e aprendizado. E hoje nós vamos falar de algo que todos nós fazemos em algum momento da vida, seja na alegria, seja na dor. Hoje o nosso tema é preces. A prece é o diálogo da alma com Deus. É quando o coração fala mais alto que as palavras. E para nos ajudar a refletir sobre esse tema tão bonito, nós recebemos hoje com muita alegria aqui nos nossos estúdios Gerlon de Almeida e Lucas de Almeida. Boa noite, Lucas. Boa noite, queria agradecer aos ouvintes e ao Diego e ao Gerlon pelo convite, e estaremos na noite de hoje refletindo um pouco sobre a prece e sobre a visão espírita desse momento que temos com a divindade. Bem-vindo. Boa noite, Gerlon. Boa noite, Diego, uma satisfação estar aqui novamente, boa noite aos nossos ouvintes, e é isso aí, vamos falar de prece nessa noite. Isso, bem-vindo, Gerlon. E agora a gente já quer começar com a sua participação, né? Você que nos acompanha aqui na Rádio Manchester, participe com a gente aqui do nosso programa Sementes de Luz, manda sua mensagem, sua pergunta, o seu comentário. Então hoje nós vamos falar de preces espíritas. Como foi ou como é a sua experiência com a prece? Manda aqui pra gente no nosso WhatsApp 99206-3993, repetindo 629-9206-3993. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. Lucas e Gerlon. Muitas pessoas pensam que só devemos rezar, fazer prece quando estamos sofrendo. A prece também faz parte dos momentos felizes, não é isso mesmo? Sim, a prece é um elemento histórico, cultural, em que todas as sociedades, de alguma forma, têm essa prática como um meio de conectar com a divindade. Né? Cada um estabelece um ritual diferente, cada povo, cada etnia, mas é um elemento universal, em que é retratado desde os homens das cavernas, né, nas gravuras, na pedra, nas cavernas, e então todos buscam de alguma forma essa conexão com a divindade, né, e procurando alívio para o seu sofrimento, procurando um sentido a mais para a sua vida, porque o ser humano é algo diferente dos animais, né? Os animais vivem ali apenas buscando suprir as necessidades básicas, mas o ser humano, ele pensa sobre si mesmo, sobre seus problemas, e ele também se preocupa com o futuro, e com isso, para preencher esse vazio existencial, a gente precisa de certos rituais para se conectar com o Criador, com a divindade, e no Espiritismo não é diferente, né, Lucas? A gente percebe que estabelecer essa comunicação ou estabelecer essa comunhão com Deus e com a espiritualidade pode até parecer pra gente uma busca do nosso espírito, né, como um ser eterno e que está numa fase, né, encarnado. Essa busca e esse momento de comunhão, né, com a divindade mostra pra gente que mesmo nos momentos de alegria, de contentamento, nós temos essa
esse desejo, ou devemos buscar, né, apoiar o nosso desejo de agradecer, de trazer a nossa reflexão de que esse momento, seja ele de dificuldade ou seja ele de satisfação pessoal, seja ele de algum tipo de realização, é um momento na nossa experiência, na nossa jornada evolutiva. Então devemos enxergar esses momentos, né? Devemos enxergar essas situações como momentâneas, e a prece pode fazer essa ligação, ou pode nos tornar, né, fazer com que a gente reflita de que estamos nessa situação, mas essa situação não é eterna, nem a situação de sofrimento, nem a situação de prazeres. Sim, e nosso ouvinte, né, pode... nós estamos falando aqui numa rádio com bom alcance, então o nosso ouvinte pode pertencer a diversas religiões ou diversas doutrinas diferentes, né, e nós vamos passar hoje mais ou menos como é visto no Espiritismo a prece, como ela é vista, como ela é praticada, o que nós buscamos através da prece, né? Então, o primeiro ponto que é crucial é que o Espiritismo respeita todas as religiões, né? Qual é a melhor religião? Nós não poderíamos dizer que é a espírita, porque nos nossos livros mais básicos, o que ensina é que todas as religiões podem ser boas para as pessoas, desde que ensinem coisas boas. Se a religião, para mim, me torna melhor, é nela que eu devo ficar. Nós compreendemos perfeitamente que certas pessoas se adequem melhor a certas religiões e não tem problema nenhum nisso. O que seria errado mesmo é a ridicularização, por exemplo, menosprezar a religião do próximo ou usar a religião para fins escusos, né? Essa prática fingida da religião, isso sim é algo ruim, né, no ponto de vista espírita, e que faz mais mal a pessoa se envolver com a religião buscando ganhos materiais, né, do que bem. E então o Espiritismo mostra que todas as religiões podem ter aspectos positivos, e o que importa mesmo é se a minha religião me torna melhor, se eu a partir das leituras que faço, dos cultos de que participo, das aglomerações, das assembleias, das reuniões que faço, me torno mais humilde, me torno mais humano, me torno mais caridoso, mais sensível, mais empático. Se sim, maravilha, não é, Lucas? A gente percebe sempre, né, que quando a gente zomba de uma determinada religião ou de um culto, de uma forma de a pessoa revelar a sua expressão com a divindade, a gente está mostrando mais da gente do que daquela outra pessoa. A gente percebe que diversos rituais, diversas partes da cultura brasileira, né, das religiões brasileiras mesmo, né, que foram concebidas, foram organizadas aqui no Brasil, são praticadas por nós como massa, né? Usamos branco no Réveillon, pulamos 7 ondinhas quando temos a possibilidade, mas ao mesmo tempo utilizamos de forma negativa as expressões dessas outras religiões, fazendo algum tipo de deboche, fazendo algum tipo de comentário jocoso em relação a como essas pessoas acreditam e como essas pessoas demonstram a sua fé. Quando a gente faz isso, a gente está mostrando que nós estamos envaidecidos pela nossa posição, acreditamos que a nossa religião é uma religião melhor do que as outras, no sentido de fazer com que as outras pessoas sejam piores. E quando nós paramos para refletir sobre esse momento de que a religião deve nos fazer uma pessoa melhor, o comparativo, ou seja, a gente deve se comparar conosco mesmo. Então devemos buscar
o formato religioso, né? Devemos participar da nossa religião, das nossas crenças, de uma forma com que a gente seja melhor do que nós éramos se a gente não tivesse aquela religião. Não no sentido exterior, mas no sentido da reflexão íntima, né? De sermos pessoas melhores. O Espiritismo, para quem ainda não conhece bem, ele busca uma posição mais universal. Como que a gente esperaria que Deus julgasse os seus filhos porque participam dessa ou daquela religião, sendo que a religião ela é dada culturalmente, no meio onde nós estamos, é que nós aprendemos a religião. Nós aprendemos a religião com os nossos pais, com os nossos amigos, com as pessoas que convivem conosco. Então nós jamais poderíamos dizer, fora da nossa igreja não tem salvação. O que nós podemos dizer, na nossa crença é assim, fora da caridade não há salvação. Porque todos podem fazer a caridade. Mesmo quem é de uma religião que a gente nem conhece, mesmo quem tem uma cultura muito distinta, mesmo quem nem tem religião alguma, pode fazer a caridade. Então Deus não poderia esperar de nós algo que nós não pudéssemos dar. Só você salva se eu for espírita. Mas ninguém nunca falou de espiritismo para mim. E a pessoa que nasceu há 200 anos atrás, que não tinha espiritismo? E a pessoa que nasceu lá no Vietnã, que nunca nenhum espírita foi lá e não tem nenhuma divulgação? Então não tem lógica a gente esperar que só a minha religião é a certa, é a boa, né? A religião boa é a que me torna melhor. E se eu sou melhor com religião A, B, C ou nenhuma religião, maravilha, é isso que Deus espera, né? E a forma como a religião nos torna melhor é por meio das reflexões que nós fazemos, baseado em seus princípios, né? Muitas vezes, em algumas outras religiões, a gente tem os conceitos de dogmas, mas esses princípios são os que norteiam a forma como a gente reflete sobre o mundo. E o momento que a gente reflete sobre isso é por meio das nossas orações e por meio das nossas comunicações com essa divindade que a gente acredita. Então, nós vamos buscar a Deus por meio da oração. E por que estamos buscando a Deus? Quando nós percebemos que essa busca por Deus é para satisfazer, né, o nosso mau caráter, o nosso ciúme, a nossa inveja, que nos torna pessoas mais implicantes, que a gente não está sendo bom, falta benevolência, falta indulgência em nós percebemos que essas orações, elas estão vindo, ou essas comunicações, elas estão vindo de nós viciosos, ou das nossas partes viciosas. E essa busca, né, de nos envaidecer, de utilizar mesmo da comunicação com o Criador, da comunicação com Deus, para nos colocar numa situação acima do nosso irmão ou acima dos outros, faz com que a gente se perca em nós mesmos. Então nós vamos ficar buscando sempre sermos melhores do que os nossos irmãos e esquecemos que as nossas dificuldades, que os nossos vícios e também as coisas boas nossas são diferentes das do nosso irmão. Então, explicado esse primeiro ponto, né, de que toda religião pode ser boa se me torna melhor, vamos falar um pouco sobre a própria forma de orar dentro do Espiritismo, né? A gente vê aí muita gente que acha que tem que recorrer a alguém para que essa pessoa faça a oração que valha mais. Eu vou buscar o meu pastor, o padre, o representante da igreja XY, porque a oração dele é mais poderosa. O que é que o Espiritismo diz, Lucas, sobre a oração mais poderosa? Quem são as pessoas que podem fazer orações que valem mais? No Espiritismo, então, a gente tem essa perspectiva de que a oração do homem de bem é a mais poderosa. Se a pessoa está no caminho,
do mal, a prece é valiosa para apresentar o arrependimento dessa pessoa, desde que de forma sincera e com uma mudança de postura, uma mudança de posicionamento. Uma vez que a gente percebe que as leis de Deus, elas são imutáveis e elas estão escritas na nossa própria consciência. Dessa forma, a gente não consegue enganar a Deus, porque a gente não consegue nos enganar, se é nós mesmos que vamos fazer o juízo das nossas ações. No livro 3º do do Livro dos Espíritos, onde fala sobre a lei de adoração, na pergunta 658, Kardec pergunta, a prece é agradável a Deus? E o que a gente tem como resposta é que a prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, fervor e sinceridade. Então nós temos essas duas partes que, pela nossa reflexão, fazem muito sentido. A prece, ela tem mais valor quando ela é proferida por uma pessoa boa, por a gente buscando a nossa melhoria, e com fé, fervor e sinceridade. Isso mesmo, a gente vai fazer uma pausa rapidinho no nosso bate-papo aqui com o Gerlon e o Lucas. E enquanto isso, eu quero chamar a sua participação. Participe com a gente, você que está aí acompanhando o nosso programa. Compartilhe com a gente como foi ou como é a sua experiência com a prece. Esse é o nosso tema de hoje. Mande a sua participação aqui agora pra gente no nosso WhatsApp 62 99206 3993. Manchester FM. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais bate-papo com o Gerlon, com o Lucas. Tem a agenda da semana com a Beth Botosso. Tem o Evangelho em 1 Minuto com o Roger Pires. E o Lucas Emanuel também já está aqui no estúdio com a gente. A gente volta já já. Manchester FM. Manchester. Manchester FM. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece na Manchester FM. Manchester. Você está ouvindo Sementes de Luz, a luz da doutrina espírita no ar, iluminando caminhos e corações. Estamos de volta com Sementes de Luz. É muito bom saber que você está aí ouvindo a Manchester FM 93.3 e também pela internet. Então aproveite e mande a sua participação agora aqui pra gente no nosso WhatsApp, que é 62992063993. Nós vamos agora ao vivo, agora são 7h21, até o Centro Espírita Amor e Caridade, aonde o Francisco Edilson está fazendo uma palestra lá. O tema é A Fé Transporta Montanhas. Vamos ouvir um trechinho. Leitura do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, lição número 3, na grande romagem. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Pela fé o aprendiz do Evangelho é chamado, como Abraão, à sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito?
Isso aí, a gente ouviu um trechinho aí da abertura feita pelo Luiz Antônio, lá do Centro Espírita Amor e Caridade. Ele está fazendo a abertura da reunião lá do Centro Espírita Amor e Caridade. Se você quiser assistir a palestra, depois ela vai estar no canal do YouTube, lá da casa, é só acessar. Centro Espírita Amor e Caridade. E eu quero compartilhar aqui, Gerlo, uma coincidência, que ele fez uma leitura do trecho do livro Fonte Viva, né? E eu trouxe justamente o livro hoje aqui, até para poder ler um trechinho. Nós estamos falando de prece, né? De pensamentos. E olha o que está lá na página, no item 161. Todos os seus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Que legal, né? Sobre o que a gente está falando. Então, recapitulando aqui, né? A gente viu que o Espiritismo não se coloca como a única janela para olhar a divindade, né? Muito longe disso. A gente viu que a prece agradável a Deus é a prece do homem de bem, tá? Então, a gente se organiza nas religiões como alguém vai lá na frente, explica e tal, mas a conexão com Deus mesmo não requer essa figura intermediária, né? Se nós somos pessoas com sinceridade e amor no coração, nossa prece vai ser ouvida da mesma forma. Ah, mas eu sou pecador, então não posso orar? Pode, claro, né? Mas o melhor é se essa oração representar arrependimento e vontade de mudar as ações. Agora, orar e desmentir no dia a dia as suas orações, as suas falas dentro da igreja com as suas ações, aí fica ruim, né? Dá até um mau exemplo. A pessoa ora, vive orando e quando é para agir, trata o semelhante de forma rude, é perverso, é maledicente, etc. Né? Nesse sentido, até do que o Diego falou, a gente, na doutrina espírita, percebe o nosso ser, né, a nossa existência, como um ser em formato de energia, né? O nosso espírito não é o nosso corpo. Então, o que rodeia a gente, né? As pessoas que estão à nossa volta fazem parte dessa sintonia ou podem utilizar dessa sintonia que nós temos. E a prece pode ser vista como esse momento de sintonização, né? Como se a gente estivesse aí no rádio tentando buscar, né, a conexão ou a sintonia perfeita, né, o canal perfeito aí, né, a frequência para estabelecer a nossa comunicação. E quando a gente faz o bem, quando a gente muda a gente para o melhor, a gente está fazendo essa sintonia com a divindade, com os bons espíritos. Como o Gerlon expressou, né, nós não devemos enxergar nos nossos irmãos daqui da Terra, né, as pessoas que têm as capacidades de resolver os nossos problemas para a gente, mesmo que no contexto de prece, né? A nossa prece, quem conhece mais as nossas necessidades somos nós mesmos. Então a gente pode pedir para os nossos semelhantes fazerem uma oração, auxiliarem os nossos pensamentos, mandarem boas energias pra gente, mandarem boas vibrações pra gente, mas o que vai resolver mesmo os nossos problemas, os nossos conflitos existenciais e as nossas dores vai ser a nossa busca por sermos pessoas melhores. E essa busca começa com essa busca por uma sintonia melhor. Se estamos sintonizados nas nossas dores, nas nossas dificuldades ou nos nossos vícios, a gente tem muita chance de sofrer mais. Sim, outros aspectos importantes também da visão espírita da prece. Orar muito, né? Vou orar desde cedo até de tarde, repetidas vezes. Não, né? Dentro do Espiritismo, a gente privilegia mais orar bem do que orar repetidas vezes. Então, a prece, para ter valor, deve partir de um coração sincero. Então, eu estou falando algo com Deus, num diálogo com o Pai, e pensando em cada palavra. Então, terminou a prece,
já expressei, pronto, não tem necessidade de falar de novo as mesmas coisas. Então a gente vê a prece como uma conversa com Deus e não como uma fórmula mágica que vai, dependendo do número de vezes que a gente repetir, vai ter um efeito. Não é por aí, né? Tanto é que os espíritos nos ensinam que a gente pode orar independente de estar na igreja, pode orar enquanto está trabalhando, eleva a Deus o pensamento. Se uma coisa boa aconteceu, agradece a Deus. Se uma coisa ruim aconteceu, pede paciência a Deus. Isso também é uma oração. E aí outro aspecto também importante dentro do Espiritismo, que eu vou deixar para o Lucas comentar aqui, é a gratuidade de toda e qualquer prática espírita, né? Preces espíritas. Não é isso? Isso, quando Jesus veio, ele nos trouxe um ensinamento que eu acho muito interessante e deve ser norteador do nosso ser religioso, né, das nossas expressões religiosas, que é dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Se a gente esperar retribuições materiais por conquistas espirituais, a gente vai estar fazendo o contrário, né? A gente vai estar buscando a matéria com a troca espiritual. No Espiritismo, mesmo os médiuns, né, que são essas pessoas que têm uma maior possibilidade de comunicação com o mundo espiritual, de acordo com as nossas convicções, eles não devem fazer cobranças materiais de suas atividades religiosas. Por quê? Porque a gente não consegue garantir que os espíritos, né, a gente não consegue garantir que aquela pessoa tem um merecimento de receber uma conquista naquele momento. A gente não tem possibilidade de garantir que os espíritos vão estar nos assessorando. A gente não consegue garantir que a nossa oração vai ser bem ouvida para aquela pessoa ou para nós mesmos naquele instante, porque essa garantia vem com o nosso merecimento e com o merecimento do nosso semelhante. Dessa forma, todas as questões relacionadas ao espiritismo e ao emprego da religiosidade espírita devem ser gratuitas, mas a gente pode até perceber que isso é a continuação ou é só o fortalecimento do cristianismo mesmo, porque Jesus já fazia essa separação, né? Jesus não cobrou nenhum dinheiro por nada do que ele fez, e dessa forma também não deveríamos nós, como religiosos, fazer essas cobranças. Sim, parece que a única vez, né, que Jesus ficou bravo, zangado mesmo, foi quando o pessoal estava cobrando coisas lá na igreja, né, vendendo produtos e associando o comércio às coisas espirituais. Então, nas casas espíritas, não pode ter de forma alguma nenhuma cobrança. Mas como é que vai pagar a luz, pintar a parede? Quem faz parte da direção, da administração da casa se junta, cada um tem seu salário por fora, né? Trabalha na sociedade organizada, um é professor, outro é advogado, outro é secretária, enfim, todas as profissões aí são de forma independente e cada um doa e pronto. Então, na hora dos cultos, né, não tem esse negócio de passar o chapéu, não, porque às vezes a pessoa está ali buscando uma palavra amiga e aí a gente vai falar em dinheiro, às vezes a pessoa não tem condição de auxiliar, né? Então nós prezamos muito por esse aspecto gratuito de todas as atividades espíritas, né? Outra coisa importante também, né, dentro do espiritismo é como que as preces são. Só para reforçar, as preces não são místicas, fórmulas mágicas. Vou orar tal prece. Então, às vezes a pessoa é muito simples, muito humilde e fala assim, mas eu não sei orar. Não existe isso, tá? Porque a prece espírita é uma conversa e todo mundo sabe conversar. Conversa com Deus, com as palavras que sabe dizer, com a sinceridade que Deus vai ouvir.
Não precisa de palavras difíceis, não precisa de gramática certa, nada disso. Precisa só de sinceridade no coração. Isso mesmo, Gerlon. Chegam as participações aqui, Gerlon, dos nossos ouvintes. Vamos mandar um abraço aqui. A gente começa pelo Carlos, da Vila Jaiara. Mandar um abraço aqui para o Carlos, boa noite. A dona Lúcia, do bairro Jundiaí, ela diz o seguinte: a prece sempre foi o meu refúgio. Obrigado, dona Lúcia, pela sua participação. A Fernanda, do bairro Boa Vista: quando eu oro, eu sinto como se tirasse um peso do peito. A prece me ajuda a seguir com mais confiança. Obrigado, Fernanda. Um abraço para você. Tem um áudio que chegou aqui agora do seu Divino Celestino. Vamos ouvir um trechinho. O programa Semente de Luz sempre pede para que a gente dê uma opinião a respeito do tema que os oradores estão discorrendo. E o tema de hoje é preces no Espiritismo. A prece é muito importante em todas as religiões. A prece é importante individualmente. Orar, nós não poderemos nunca deixar de utilizar este recurso, porque ele foi ensinado por Jesus, quando Jesus ensinou a orar o Pai Nosso. E nós poderemos mostrar pela nossa maneira, pelo nosso pensamento, pelo nosso desejo, de fazer a nossa oração, entrando em sintonia com o alto e buscando a interferência amiga em favor das nossas necessidades, em favor de uma doença, de um problema que a gente deseja resolver. Portanto, a prece é muito importante. Ela existe tanto nas reuniões, quando vai iniciar uma reunião, ou quando vai terminar, ou quando vai pedir a interferência, por exemplo, no passe magnético, em favor das pessoas que estão lá para poder serem beneficiadas. Obrigado, seu Divino, pela sua participação aqui com a gente no nosso programa. Quero mandar um abraço aqui também para a Rosa Maria, lá do Lar Espírita Francisco de Assis, a Leia e o Luiz André, que está acompanhando a gente, a Luzia, o nosso amigo Sérgio Damião. Um abraço a todos vocês, que está sempre ligadinho aqui no programa Sementes de Luz. E também quero mandar um abraço aqui para os nossos apoiadores e patrocinadores, o seu Zilmar, lá do INSEB, o Elcival, a Heloísa Issa, a querida amiga Soninha, a dona Zilda, o Dr. Marcos Paio e a sua esposa Eda, o Laésio da LG Compressores, o Sudário da Carrocerias Ideal, o Sebastião Felipe do Conselho Espírita e o seu Liax da Madeli. Esses são os nossos apoiadores. Pessoal, com muita alegria, hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio o Lucas Emanuel, que faz parte, lá do Centro Espírita Vicente Paulo. E ele está aqui para poder fazer um convite todo especial aqui para a gente, para os nossos ouvintes aqui da rádio. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Diego. Queridos ouvintes da Rádio Manchester 93.3, que alegria tê-lo aqui acompanhando o programa Sementes de Luz. Você que está aí no carro, na sua casa, está curtindo o final do domingo junto com seus filhos. É sempre um prazer poder trazer um convite mais que especial. A equipe do Centro Espírita Vicente Paulo deixa um abraço com felicitações de um ano novo. E o convite é para o estudo. O Centro Espírita Vicente Paulo está abrindo fronteiras de estudo muito interessantes para você que é simpatizante ou que queira começar a conhecer o Espiritismo. Pela segunda-feira, sempre às 19h30, nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita. É das 19h30 até às 21h. Oportunidade de confraternização, diálogo, debate, fazer amigos e conhecer a essência que a doutrina espírita possui. Também nós temos na terça-feira, a partir dessa terça, dia 3 de fevereiro de 2026, o início do estudo Mediunidade, Estudo e Prática, para aquele que quer conhecer mais sobre a sua paranormalidade, o autoconhecimento, o trabalho no bem através dos dons do Espírito, como ensinado por Paulo em uma de suas cartas. Então venha conhecer, esse trabalho começa às 19h15 e se estende até às 21h. É um trabalho que está se iniciando agora, começa nessa terça, dia 3, e você tem a oportunidade de iniciar com uma turma, se envolver, fazer amigos, conhecer mais sobre si mesmo e principalmente trazer suas dúvidas.
você é muito bem-vindo. Também, no último domingo de cada mês, entre 9 da manhã e 11 da manhã, você tem a oportunidade de estudar o estudo Reuniões Mediúnicas Espíritas. Para você que já vivencia a mediunidade na casa espírita ou em outro local, queira trocar uma ideia, aprender algo novo, é um programa interessante, com material, venha participar, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Deixa um abraço gentil, acompanhe a programação do Sementes de Luz. Ô Lucas, então só reforçando então aqui para os nossos ouvintes. Na terça-feira, qual é o horário? Na terça-feira, a partir das 19h15, na Avenida Goiás, número 1240, centro da cidade aqui de Anápolis, Centro Espírita Vicente Paulo, muito fácil de encontrar. Às 19h15 até às 21 horas, o estudo Mediunidade, Estudo e Prática. Na segunda-feira, às 19h30 às 21h, estudo sistematizado da doutrina espírita. E no último domingo de cada mês, o estudo Reuniões Mediúnicas Espíritas, das 9 da manhã às 11 da manhã. Tá, e quem quer ir conhecer a reunião pública lá do Vicente Paulo, ela acontece que dia, Lucas? Olha, eu tenho a grata satisfação de te convidar, porque o Centro Espírita Vicente Paulo, agora em 2025, completou 100 anos. Então é a primeira casa centenária que nós temos aqui em Anápolis e região. E vai ser um prazer te receber todos os domingos, a partir das 19 horas, com o nosso irmão Gildo, fazendo a música, o louvor, momento de você escutar o Evangelho através da poesia e do canto. E às 19h30 começa a reunião pública. Mas, se você tiver mais interesse num encontro voltado para o Evangelho, também no próprio domingo, a partir das 18 horas, nós temos o Evangelho no Centro. Ele tem duração de meia hora e é aberto a todos os públicos, a todas as pessoas. Então, às 18, o Evangelho no Centro, às 19, o louvor e o canto com o Gildo, e às 19h30, a oportunidade da reunião pública com excelentes palestras, temas interessantes para você refletir em casa. Que legal, Lucas. Obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente, pelos convites. E não acabou não, gente. Tem mais convite por aí. Você já parou para pensar como é a vida além da vida? O que acontece com o espírito após o desencarne? E como esse conhecimento pode transformar o nosso dia a dia aqui na Terra? E aí, Gislane, onde podemos encontrar todas essas respostas? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Diego. Então, lá no céu, Centro Espírita União, eles convidam para um estudo especial da série A Vida no Mundo Espiritual, iniciando pela obra Nosso Lar, de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Um convite ao aprendizado, à reflexão e ao fortalecimento da fé, entendendo com mais clareza a imortalidade da alma e as leis divinas que regem a vida. E esses estudos, eles vão acontecer aonde? Então, os estudos acontecem em 2 locais. No céu do Frei Eustáquio, que é a partir do dia 19 de fevereiro, todas as quintas-feiras, às 7h15 da noite, e no céu do Jandaia, a partir do dia 21 de fevereiro, aos sábados, às 1h45 da tarde. Legal. E tem algum custo? Tem que fazer inscrição? O estudo ele é aberto, gratuito, e você é o nosso convidado. Não precisa conhecimento prévio e nem de fazer inscrição. Mas em caso de dúvidas, entre em contato com a Yasmin pelo telefone 62 99288 8715. Legal, um abraço aí para Yasmin e para o André, lá do Centro Espírita União. Obrigado, Gislane. E quem chega agora, falando em agenda, é a nossa amiga Beth Botosso, trazendo a agenda da semana. Olá, Beth, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Diego. Boa noite aos ouvintes da Rádio Manchester FM. É um prazer estar com vocês no programa Semente de Luz. Vejam nossa agenda de atividade desta semana. Confira nossos eventos. Na terça-feira, dia 3, Alex Caetano estará fazendo uma palestra sobre resiliência da alma. Por que o espírita não desiste? No grupo Espírita Os Caminheiros. Na sexta-feira, dia 6, no Centro Espírita União, na unidade Frei Eustáquio, Evelcio Oliveira vai falar sobre o tema A Vida Pede Mais que Sobreviver, Pede Consciência. No sábado, dia 7, a Unayane Nogueira nos convida a refletir sobre a vida não é por acaso, aprendizados que escolhemos viver. No Centro Espírita União, unidade Jandaia.
No domingo, dia 8, o Nayane Nogueira fará uma palestra sobre Pensamentos, Reflexo da Alma, no Lar Espírita Francisco de Assis. E também no domingo, dia 8, encerramos a semana com muita luz. Marcelânio Lacerda, do Distrito Federal, vai falar sobre o tema Jesus e Nós, no Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Para maiores informações, siga o perfil @espírita.anápolis no Instagram. Programe-se, convide os amigos e participe. E se Deus quiser, nos veremos na próxima semana. É com você, amigo Diego. Obrigado, Beth, pela sua participação aqui com a gente. É muito bom ter você aqui com a gente todos os domingos. E agora, quem chega aqui no Sementes de Luz é o nosso irmão Roger Pires, trazendo o Evangelho em um minuto. Boa noite, Roger. Olá, meus amigos, boa noite a todos, mais uma vez aqui no Sementes de Luz, com muita alegria. O tema de hoje é preces no Espiritismo. Eu costumo dizer, e a gente está sempre participando nas reuniões, né? Participando das orações, dos passes magnéticos e fazendo orações em benefício das outras pessoas. Eu estava refletindo sobre isso, a oração é fundamental nesse aspecto, mas a oração tem que servir também para o despertar da pessoa que está sendo beneficiada. Não adianta você só orar por mim para que eu melhore das minhas dores. Isso vai ajudar. Mas é importante que a pessoa beneficiada também se transforme. É a tal da transformação íntima, né? Da mudança íntima, da reforma interior. Isso é importante na conscientização da oração, porque preces são orações que buscam conexão com Deus, né? E os espíritos de luz, focando em fé, esperança, caridade, resignação, e não apenas em pedidos materiais, pedindo auxílio, força e inspiração para enfrentar as provas da vida, reconhecendo a vontade divina e a ajuda dos bons espíritos para fortalecer a alma e caminhar no bem. Elas podem ser de súplica, de agradecimento, louvor, visando o amparo, a consolação e a iluminação espiritual, sempre com pensamento direcionado e bons sentimentos. Então, oração, na minha modestíssima opinião, é isso. É uma comunhão com a divindade, é uma comunhão com os benfeitores espirituais. E, sobretudo, que a oração nos desperte para essa mudança íntima, né, para a reforma íntima que nós devemos para a nossa evolução. Pensa nisso e uma ótima noite para você. Obrigado, Roger, pela sua participação aqui com a gente no Sementes de Luz. Agora, para me encaminhar aqui para o final, né, do nosso programa, o encerramento, eu quero deixar uma mensagem aqui para você. Meus irmãos, que alegria, né? Poder chegar aí no seu lar, no seu carro, no seu coração, para a gente conversar um pouquinho sobre algo tão simples e, ao mesmo tempo, tão poderoso, que é a prece, né? A prece é aquele momento em que a gente para tudo, abaixa a cabeça, respira fundo e conversa com Deus. Com quem conversa com o Pai amoroso. Jesus já nos ensinava isso quando disse lá no Evangelho: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. Olha que promessa linda, né? Deus sempre escuta. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, nós aprendemos que a prece é um ato de adoração. Orar é pensar em Deus, aproximar-se dele, colocar-se em comunicação com ele. Não precisa de palavras bonitas não, viu? Não precisa de discurso difícil. Deus entende a linguagem do coração. Às vezes a gente só consegue dizer assim: meu Deus, me ajuda. E isso já é uma prece. Quando a tristeza aperta, quando a dor chega sem avisar, quando a gente não sabe mais o que fazer, reza, ora, conversa com Deus. Porque a prece não muda só as coisas lá fora, ela muda principalmente a gente por dentro. Então vamos encerrar assim, bem simples. Senhor, fique com a gente, acalma o nosso coração, ilumine os nossos passos
e ajuda a gente a ser hoje um pouquinho melhor do que fomos ontem. Que a paz de Deus esteja com você, que a força da prece te acompanhe sempre. Agora são 7h48. O nosso muito obrigado ao Gerlon, ao Lucas, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Diego, agradeço os ouvintes que nos acompanharam e faço novamente esse convite à oração, né? Às vezes a gente sente que a oração não tem um efeito desejado, mas isso também é parte da vida, né? Aceitar a vontade de Deus é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas tem muita coisa que dá para mudar, né? E com a prece a gente consegue mudar essas coisas. É o que o Espiritismo chama de tormentos voluntários, né, Lucas? Muitos dos nossos problemas, muitos dos nossos males e muitas das nossas dores são dessa falta que a gente tem de compreender que a nossa vida, ela está passando por esse momento, por essa fase. Então, nesse sentido de tormentos voluntários, a prece tanto nos coloca para refletir sobre as nossas ações e não tomar resoluções bestas, né? Não tomar atitudes que a gente pode arrepender, atitudes que podem ter consequências desastrosas, como também colocar boa vontade e força para que a gente tome boas resoluções. Como eu estava falando sobre a sintonia, vamos sintonizar, né, para que os nossos anjos da guarda, os espíritos ou as divindades, né, o que o ouvinte achar melhor, que os assistem, possam estar nesse momento, né, trazendo essa vibração de paz, essa vibração de amor e fazendo com que sejamos melhores a cada dia. Isso mesmo. Obrigado, Lucas. Obrigado, Gerlon. Foi muito bom hoje ter vocês aqui com a gente. Obrigado também você, ouvinte, que esteve aqui com a gente. E eu quero só encerrar com mais duas participações que chegou aqui agora pra gente. Uma é a do Pedro, lá do bairro Aldeia dos Sonhos. A prece é minha fonte de esperança. Sempre que oro, sinto que não estou sozinho. Obrigado, Pedro. Muito obrigado pela sua participação. E chegou mais uma também do Dr. Marcos Paiva, um áudio. Vamos ouvir? Jesus, nosso querido mestre, nosso guia e modelo, um dia ele ensinou: se nós quisermos orar, nós devemos entrar para o nosso quarto, fechar a porta e, em silêncio, falarmos com Deus. E Deus vai nos escutar e vai nos atender. Então, a oração deve ser feita com fé, deve ser feita com amor no coração, com Deus e Jesus nas nossas mentes. E quando aquela mulher samaritana perguntou a Jesus qual o melhor lugar que a gente pode orar, seria no templo de Jerusalém ou no templo lá da Samaria, em Corazim? Jesus falou: o melhor local de orar são todos os locais. Jesus não tinha igreja. Jesus nos ensinava naquela época, falando nos montes, andando na areia do lago da Galileia, né? Então, nós devemos saber, todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus. E o nosso irmão, o nosso semelhante, é, na verdade, o dever de casa. Nós somos todos alunos. E o próximo, quando a gente encontra um que está enfermo, doente, precisando de ajuda, é o dever de casa.
que a gente deve fazer da melhor forma possível. Então, que nós aprendamos a colocar em prática a caridade. Obrigado, doutor Marcos Paiva e sua esposa Eda. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Encerramos aqui o nosso programa com chave de ouro, com esse áudio, com essa lição aqui que o senhor passou pra gente. Pessoal, no próximo domingo, às 7 horas da noite, eu te espero aqui na Rádio Manchester. Eu quero agradecer de coração os nossos patrocinadores e apoiadores que acreditam e investem no propósito do programa Sementes de Luz, ajudando a levar a mensagem de amor, esperança e consolo da doutrina espírita a tantos lares. Que Deus abençoe e ilumine sempre o caminho de cada um de vocês. Muito obrigado. Siga e interaja conosco no Instagram, @espírita.anápolis. E, na sequência, tem o meu amigo Leonardo Gonçalves com o programa Tô na Noite. Eu encerro agora com a prece do anjo Ismael. Uma boa noite. Sementes de Luz, um programa para pensar, sentir e viver com amor. Manchester, Manchester FM. Você busca paz, conhecimento e a oportunidade de ajudar o próximo? Centro Espírita Eurípides Barçanufo convida você e sua família para nossas atividades. Participe das palestras públicas aos domingos, estudos enriquecedores às terças, além de visitas fraternas durante a semana, levando o evangelho a quem precisa. Venha nos conhecer e encontrar harmonia e aprendizado. Centro Espírita Eurípides Barçanufo, Avenida Palestina, 1245, bairro Boa Vista, em Anápolis, um lugar de luz e acolhimento para todos. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. Carrocerias Ideal é a pioneira do estado e está situada no alto da Avenida Tiradentes, no número 2840, no Jardim Alexandrina, em Anápolis. Fale com Sudário ou Adriano pelo telefone 3099-6600. Vou repetir, 3099-6600. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. No INSEB, Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo. Cuidar da saúde mental é mais que um compromisso, é um ato de amor. Oferecemos atendimento humanizado em psiquiatria, psicologia, psicoterapia, neurologia e internação. Com suporte em cada etapa do seu cuidado, você nunca estará sozinho. Visite-nos na rua Allan Kardec, número 39, bairro Boa Vista, em Anápolis. Agende agora, 62-3311-9000. INSEB, acolhimento e excelência para sua vida. No meu rádio, só dá Manchester. Centro Espírita União. Você é nosso convidado especial. Participe das reuniões públicas. Toda sexta-feira na unidade Frei Eustáquio, às 7:30 da noite, na rua Paz de Almeida, número 290, na Vila São Jorge. E na unidade Jandaia, aos sábados, às 3:30 da tarde, na rua J, no Residencial Jandaia. Atividades de tratamento espiritual e assistência fraterna. Centro Espírita União. Precisa de equipamentos de qualidade e manutenção especializada? Vá direto para a LG Compressores. Trabalhamos com venda e manutenção de compressores, motobombas, pulverizadores, aspiradores, pistolas de pintura, mangueiras de pressão, motosserras, roçadeiras e muito mais. Temos também locação de empilhadeiras e plataformas para trabalho aéreo. Parcelamos em até 12 vezes no cartão. Venha nos visitar na Avenida Brasil Sul, número 1207, bairro Batista, em Anápolis. Telefone 3313-2185. LG Compressores, potência e confiança que movem seu trabalho. Você está precisando de uma camisa social masculina ou feminina? Temos a solução para você. Império das Camisas, fabricação própria. Siga no Instagram, @Império das Camisas GIM. E acompanhe nossas redes sociais. Vendas online e loja física em Goiânia, na região da 44. Via Norte, Mega Moda Shopping e Shopping Galo. Eu disse Império das Camisas. Venha participar do Grupo Espírita Os Caminheiros. Toda terça-feira, às 7:30 da noite, na rua 22, quadra 40, lote 4, Jardim Arco Verde. Grupo Espírita Os Caminheiros. Luz e aprendizado para a sua vida.
gostosa de ouvir. Que delícia de rádio! Manchester FM. Participe das palestras e atividades do Lar Espírita Francisco de Assis. Estamos na Avenida Pedro Ludovico, quadra 2, lote 15, no Residencial Pedro Ludovico. De segunda a sexta-feira às 7h30 da noite e aos domingos às 5 da tarde. Lar Espírita Francisco de Assis, Luz e Caridade. Centro Espírita Irmão Abraão, o lugar que você encontra acolhimento, fé e renovação. Participe você e sua família, domingo às 7h da noite, com palestras públicas com temas do Evangelho de Jesus, na Rua Antônio Pascoal, quadra 3, lote 9, Vila São José, em Anápolis. Venha participar do CEL, Centro Espírita União, Unidade Jandaia, todo sábado, às 3 da tarde, na Rua J, Residencial Jandaia, em Anápolis. Te esperamos de coração aberto.